junto aos pais, a minha experiência, junto a alguns professores e pesquisadores de universidades, eu optei por tirar 3 tópicos, que eu considero 3 tópicos essenciais, para que nós possamos juntos avaliar o real problema ou a real situação, a real conjuntura educacional, especificamente da filosofia no Estado de São Paulo. Então, o primeiro tópico seria a mercantilização do ensino como contradição à indagação filosófica, a educação formal vista como um mero auxiliar do lucro. A indagação filosófica aponta fundamentalmente para o ser. Desde a antiguidade, a filosofia tem como função essencial apontar à sociedade o bom, o belo e o verdadeiro. E aí nós começamos aqui com um grave problema social. Ou seja, nós vivemos uma sociedade em que o ser cada vez é menos importante. E nisso repousa uma contradição fundamental entre uma ciência que busca a essência do ser, busca a essência da vida, a essência dos fatos, a função da moralidade, da ética dentro da sociedade, e uma sociedade que fundamentalmente não valoriza o ser, mas valoriza o ter. Então esse é o primeiro problema fundamental. Se nós não nos conscientizarmos dessa contradição fundamental entre o ensino da filosofia e aquilo que é o arcabouço ideológico da sociedade de hoje, muito dificilmente nós vamos conseguir compreender a razão essencial e fundamental dessa resistência à filosofia que tantos companheiros falam. Então nós temos que compreender essa resistência à filosofia como um efeito, cuja causa é uma sociedade que valoriza o ter e desvaloriza cada vez mais o ser. Então nós falamos que a filosofia tem como função essencial apontar à sociedade o bom, o belo e o verdadeiro. Então, o bom é o aspecto ético e, portanto, social da indagação filosófica. O bom deve conduzir à praxis das virtudes que conduzem a uma sociedade mais justa e mais esclarecida. Então nós estamos falando de uma sociedade que não valoriza o ser, mas valoriza o ter. E como fundamento, o primeiro fundamento de buscar o bom, ou seja, uma sociedade que busque ser mais esclarecida e mais justa. E aí sobrevém o segundo problema, ou seja, como nós vamos buscar uma sociedade mais justa se a justiça, entre aspas, está nas mãos daqueles que têm e não daqueles que são? Esse é o primeiro ponto. Depois nós falamos em buscar o belo, a busca pela superação, a experiência estética como um dos fatores que demarca profundamente a diferença entre civilização e barbárie. Então, experiência estética em uma sociedade em que o belo é simplesmente aquilo que custa mais. Uma sociedade que vê como o que é bom é ter dinheiro. O que é belo é aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas, e a reflexão em relação ao que é bom e ao que é belo? Então nós podemos ver que nós estamos caminhando para uma sociedade que valoriza o ter, valoriza a injustiça, porque está muito preocupada em dar o poder àqueles que têm e não àqueles que são, e, por outro lado, a definição do que é belo
não é mais baseada na experiência meramente estética e subjetiva do indivíduo, mas é baseada na capacidade de compra. Então, os caros colegas já devem ter visto inúmeras vezes, centenas de vezes, seus alunos admirando como a coisa mais bonita do mundo o iPad, o iPhone e o tênis da marca XYZ, e de uma forma coletiva. Não se trata de uma reflexão individual em relação ao que é melhor para mim ou o que é mais belo para mim, mas eu considero isso belo porque coletivamente, socialmente, isso é imposto dentro de um modelo de consumo capitalista.